Marcos capítulo 15, versículos 6 a 15. Eu leio assim: ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Irmãos, por que escolheram Barrabás e não Jesus? Uma questão importante. E o que será que essa questão tem a ver conosco e esse tempo presente que estamos vivendo, nesses dias nossos de 2022? Bom, primeiro precisamos entender ou conhecer quem era Barrabás. Barrabás, ele era integrante de um grupo de guerrilheiros, uma milícia. Possivelmente eram os zelotes. Temos muita razão para acreditar que Barrabás fosse integrante do grupo chamado Zelotes, que era um grupo que era inimigo de Roma, eram nacionalistas judeus que queriam o restabelecimento do reino de Israel, livrado do jugo de Roma. E em um tumulto com outros como ele, Barrabás cometeu homicídio. Eles cometeram alguns homicídios. Era comum esses grupos, eles tomarem de assalto algumas guarnições de soldados romanos e os matava e tomava as suas armas, porque não era permitido ao povo ter arma. Então eles assaltavam, né? Tomavam de assalto essas guarnições e roubavam-lhes as armas, e assim eles se armavam e iam crescendo. Barrabás, estivesse ele em nossos dias, ele teria sido considerado um revolucionário que lutava por uma causa política, usando de violência para conseguir o seu intento, que era, no caso, a libertação de Israel da dominação romana. Mas por que Pilatos decidiu correr o risco de ver solto um inimigo declarado de Roma, em vez de um assassino ou de um outro ladrão qualquer? Por que Barrabás? A Bíblia não diz, mas pelo contexto nós podemos inferir, também com os relatos dos outros evangelistas, nós podemos inferir que Pilatos, impressionado com a atitude pacífica de Jesus e o pedido da sua esposa, ou seja, a esposa de Pilatos, de não condenar Jesus, a esposa de Pilatos tinha um nome lindo, Cláudia. Ela tem um sonho com Jesus e ela acorda perturbada com aquele sonho. Quando ela se confronta com a realidade de que aquele Jesus está ali sendo julgado pelo seu esposo, que era o governador, ela vai até Pilatos e diz para ele: olha, não se mete com essa situação não, eu sonhei e sofri muito por causa deste que agora está aí. E Pilatos, que já estava impressionado com essa atitude pacífica de Jesus,
e não encontrando absolutamente nada que justificasse aqueles líderes religiosos do Sinédrio a quererem a morte de Jesus, ele pode ter criado uma situação visando ver Jesus livre daqueles que o queriam morto, esses líderes do Sinédrio judaico. Provavelmente, Pilatos tenha imaginado que aqueles líderes e o povo não quereriam transmitir a mensagem de que fossem apoiadores dos zelotes e concordassem com as suas campanhas milicianas contra soldados romanos, porque isso seria considerado uma traição contra Roma. Isso seria considerado como um ato agressivo, passível de prisão e morte. Mas os líderes religiosos judaicos e a massa que estava ali presente, naquele julgamento de Jesus, corrompida por estes líderes judaicos, confrontaram Pilatos com a falsa acusação de que Jesus teria se autodeclarado rei dos judeus com o fim de levantar o povo contra Roma. Você encontra isso em Marcos 15, de 1 a 3. Mas onde estavam aqueles que compunham a multidão e frequentadores que acorriam aonde Jesus ia, os que comeram os pães e os peixes na grande multiplicação milagrosa que Jesus operou, e na outra, onde estavam aqueles que foram curados de lepra, aqueles que eram cegos e Jesus os fez passar a enxergar, aqueles que eram coxos e Jesus os fez passar a andar, onde estavam aqueles parentes dos que Jesus ressuscitou? Onde estavam eles? Porque não houve uma única voz que se levantasse em favor de Jesus. Nem mesmo seus discípulos mais chegados. Nem mesmo aqueles que estavam lá no cenáculo participando da Santa Ceia, os comprometidos. Onde estavam eles? Irmãos, ficar do lado da verdade e permanecer no caminho estreito para honrar a Deus é papel de verdadeiros filhos de Deus, aqueles que verdadeiramente são novas criaturas em Cristo, aqueles que verdadeiramente fizeram uma aliança recebendo Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador, aqueles que não negociam os princípios e valores estabelecidos na palavra de Deus. Barrabás representava a revolta contra a opressão social e política, a coragem para enfrentar e mudar a realidade do aqui e agora, mesmo correndo risco de morte por um ideal humano, terreno, temporal e que afeta fortemente os sentidos da carne. Não era outra coisa o objetivo de Barrabás, não era outro o objetivo dos zelotes. Eles queriam uma transformação da realidade, da conjuntura. Eles estavam focados em questões político-ideológicas, dentro de um contexto de ideal, de nação livre da opressão de um outro povo. Jesus representava a promessa do Deus que não se vê, não se apalpa, não se ouve com os ouvidos naturais. A promessa de um futuro de paz, de harmonia, de segurança, de provisão e de salvação, mas para a vida eterna. Eles escolheram Barrabás porque ele representava o frugal, o passageiro, o material, o social, o político ideológico, no qual Deus não tem espaço nem lugar. Há muitos que hoje, em nosso tempo, estão escolhendo Barrabás e não Jesus.
Há muitos que hoje, em nosso tempo, muitos que estão dentro das igrejas, estão escolhendo as questões ideológicas, as questões políticas, em detrimento daquilo que Deus diz na sua palavra. Há muitos que estão até mesmo rompendo relacionamentos entre irmãos, fraternos, de comunhão cristã, de seio do corpo de Cristo, por questões ideológicas e políticas, relacionadas ao contexto presente da nossa nação, em detrimento daquilo que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, dos princípios e valores da palavra do Senhor, do reino de Deus. Quantos são os crentes que hoje estão com a política como o motivo principal das suas conversas, sem princípios e valores de Deus estabelecidos na palavra do Senhor, compartilhado ou mesmo aplicado para o contexto? Aqueles escolheram Barrabás, não Jesus. Barrabás é a porta larga, é o caminho espaçoso, mas que conduz à ruína e à morte. Jesus é a porta estreita, é o caminho apertado, que conduz à salvação e à vida eterna. Quantos estão querendo pensar em salvação e vida eterna? Quantos são aqueles que querem ouvir mensagens sobre santidade e pecado? E quantos são aqueles que estão afoitos, ávidos, não dormem, ficam ligados, levantam a mão, dão glória a Deus, aleluia, veem como palavra cheia de unção, carregada de unção, se ela fala de vitória para esse tempo presente e solução para os problemas e as crises da realidade vivida nesse tempo. Barrabás são as paixões desse mundo que seduzem nossos sentidos, nossas emoções e exigem apenas que nos disponhamos a sentir. Jesus é o reconhecimento da nossa dependência de Deus e necessidade de viver e agir conduzidos pela razão. E isso dá trabalho. E isto gera conflito. Isto revela e expõe aquilo que de mal possa existir dentro de nós. E quantos são aqueles que estão dispostos a ter que lidar com isto para serem transformados pela renovação do entendimento? Vivemos num tempo em que a exposição e a autoexposição pela vaidade denota a fragilidade do caráter ou da personalidade carregada de vaidade. Quantos crentes tirando selfies para colocar nos stories, apenas para dizer: você viu como é que eu estou bonito hoje? Sem uma única linha de mensagem falando de esperança, de salvação e de vida eterna. Jesus é o reconhecimento da nossa dependência de Deus, da nossa necessidade de viver e agir conduzidos pela razão, sob os princípios e valores da palavra de Deus. A julgar pela tua predisposição, eu queria que você pensasse nisso agora. A julgar pela tua predisposição, pelas tuas atitudes, pela maneira como você tem vivido, pelos posicionamentos que você toma hoje, pelos assuntos que norteiam as tuas conversas, que estão presentes com frequência nos seus relacionamentos, nos seus pronunciamentos, com base
E a julgar por essa tua predisposição e posicionamento de hoje, se você estivesse lá naquele dia, se você estivesse lá naquele julgamento, de que lado você estaria? Solte Jesus ou solte Barrabás? Pensa aí sobre isso. Você seria capaz de ser absolutamente sincero, sincera, à luz do estilo de vida que você tem buscado viver, se estivesse naquele tempo, você correria o risco por Jesus? Você quereria que ele fosse liberto? Você teria ficado do lado de Jesus ou de Barrabás? Nem mesmo os líderes religiosos reconheceram e ficaram do lado de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus, as pregações de Jesus, confrontavam a eles com suas mazelas, a inclinação para o materialismo, a inclinação para a satisfação carnal de prazeres veniais, mundanos, os ideais político-religiosos. Jesus confrontava com a busca que eles tinham pelo ter e o amealhar para essa vida. Jesus os confrontava com a necessidade de uma vida de santidade e liberalidade. Não a vida de discurso ideológico, político, sociológico, hipócrita, que diz que tens que dividir as riquezas com aqueles que são menos favorecidos, desde que essas riquezas sejam dos outros. Jesus confrontava a hipocrisia com a verdade simples do Evangelho, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Não busca em primeiro lugar o ter mais. Não busca em primeiro lugar a satisfação por prazeres dessa vida, porque você foi liberto da condenação eterna. Você estava morto para Deus. Você era domínio de Satanás, condenado a viver a eternidade no inferno com ele, mas foi alcançado pela graça salvadora, não para viver buscando que Deus te satisfaça, mas para que você viva para o louvor da glória dele, como diz Efésios capítulo 1. Razão para continuar vivendo nessa terra, dar prazer ao coração de Deus, colocando-o em primeiro lugar, buscando não construir um feudo, um reino, um palácio nesta terra, mas recebendo as bênçãos de Deus para viver nessa terra, por consequência de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, de investir com os seus talentos, seus dons, sua vida, para trazer pessoas para Jesus e torná-las membros integrados na família da igreja do Senhor. Naquele tempo, se lá estivesse, será que você teria escolhido Jesus ou Barrabás? A julgar pela visão de vida que você tem esposado, a julgar pela predisposição com que os assuntos estão presentes na sua mente,
no teu coração e na tua boca, no compartilhar e no falar e no agir e no se expor. De que lado você estaria? Você teria coragem de agora dizer assim: Senhor, tu sabes que eu estaria do teu lado? Porque Jesus é quem conhece a verdadeira intenção do nosso coração e a verdadeira predisposição que temos em nosso ser. Se esta é a verdade do teu ser, uma pergunta cabe ainda em consequência dessa resposta. Se assim o é, você ficaria do lado de Jesus? A tua vida hoje, ela tem denotado isto na medida em que você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus, na medida em que você tem se colocado a serviço de Deus, com teus talentos, com teu tempo, com tua vida, para a glória de Deus. Pois nós aprendemos pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que sermos abençoados nesta terra é consequência de estarmos vivendo para sermos bênção, instrumentos nas mãos de Deus, para sermos bênção, para abençoar a outros, por buscarmos viver pelos princípios e valores de Deus, no estabelecimento e a expansão do reino do Senhor Jesus. E fazemos isso quando nós investimos tempo, recursos, talentos, dons, vida, para tirar outras vidas do engano, da servidão, da ignorância e da submissão a Satanás.